Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva aí embaixo, deixa o like no vídeo e me siga lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje desejando uma excelente segunda-feira, um excelente início de semana, que Deus abençoe o nosso dia, São Paulinos e São Paulinas, e mais um resultado que não é do nosso agrado, né? Derrota em clássico, eu já vim avisando vocês, o Zubeldia não tem um bom desempenho nos clássicos. O São Paulo ontem entrou para fazer cera, entrou para ficar recuado, entrou para fazer aquele jogo ficar chato, como já estamos acostumados, né? Todos os jogos do São Paulo é chato desse jeito. Até quem não entende de futebol assiste, mano, que jogo chato. Às vezes tem uns jogos que são legais e tal, mas esse do São Paulo não é nada agradável de se assistir. E aí ele me entra com o Ferrarese, que é zagueiro, na lateral direita, com o Cédric, que é lateral direito de ponta. Não dá para entender o que ele quer fazer. Eu até falei ontem, se fosse para dobrar uma marcação ali no Estevão, né, que é o jogador de mais qualidade da equipe adversária, até seria compreensível. Mas o Estevão tá jogando lá do outro lado, que estava na marcação o Wendel, né, que acabou até saindo chorando de campo, né, mais um jogador de São Paulo lesionado em gramado sintético, pelo amor de Deus, hein, rapaziada, isso aí vem sendo um pesadelo pra gente, né, mas realmente o Zubeldia errou mais uma vez, na minha opinião. Quero saber a sua opinião, o que você achou sobre a escalação do São Paulo, sobre como o time entrou e como se comportou dentro de campo, porque pra mim é uma vergonha o futebol que o São Paulo vem apresentando, não só no jogo de ontem, eu já falo isso aqui, ó, até quando a gente ganha, quando a gente ganhou do Náutico, quando a gente ganhou essas partidas aí da Libertadores, São Paulo quando vence, quando empata, quando perde, tem um futebol medíocre, horroroso, 4 finalizações só num clássico, beleza que o estádio era todo dos caras, né, só tinha torcida de verde, beleza que o time deles é mais qualificado, que vem um bom momento, né, líder do Brasileiro, líder da Libertadores, mas não dá para em um clássico você se comportar como um time pequeno, não dá para em todos os jogos você se comportar como um time pequeno. O Zubeldia tem que entender que ele não comanda uma equipe de segundo, terceiro, quarto escalão. São Paulo Futebol Clube é gigante e tem que ter um técnico à altura, e o Zubeldia não é um técnico à altura do São Paulo, e ele já mostrou isso faz tempo, enquanto ele entra para empatar, enquanto ele entra para não perder, enquanto ele coloca aí uma equipe errada, enquanto ele mexe errado, quando ele demora a mexer, ele não é um técnico à altura de São Paulo Futebol Clube. E a diretoria está esperando o que para entender isso? Vai esperar ser eliminado da Copa do Brasil igual foi no passado? Vai esperar ser eliminado da Libertadores igual foi no ano passado? Vai esperar terminar aí na parte de baixo do Campeonato Brasileiro? Porque o campeonato, ele é cruel. Você fica, é só um joguinho aí, é só mais um joguinho, é só não sei o que, só 3 pontos, e aí vai somando, vai acumulando, daqui a pouco, quando acorda pra vida, que foi eliminado das outras competições, só tem o brasileiro pra disputar, e aí você tá a 20 pontos de distância das outras equipes aí não tem o que fazer, né, rapaziada? Então, eu acho que o momento da demissão do Zubeldia, passou da hora. Vou nem falar aqui agora, para mim passou da hora. Esse clássico contra o Palmeiras, mais um, nós fomos derrotados. Tem que aguentar a zoação dos caras aí nas redes sociais, dos amigos, dos vizinhos, dos parentes e tudo mais. Faz parte, futebol é isso, quando a gente ganha a gente zoa, quando perde tem que aguentar também a zoeira, mas é realmente lamentável o que acontece com o São Paulo nessas últimas partidas, tá bom? Quero saber a sua opinião aí, se você acha que o Zubeldia realmente deve ser demitido, como eu acompanhei muitos comentários nas redes sociais e como é a minha opinião, e já faz tempo. Quem acompanha o canal aqui sabe disso, né, rapaziada? E eu sempre falo, antes que seja tarde, depois não adianta chorar, perdemos um ano, perdemos uma temporada, o investimento foi errado, o planejamento foi errado, depois não adianta ficar chorando as pitangas aí, enquanto a gente já avisou faz muito tempo, tá bom? A boa notícia foi o retorno do Oscar. O Oscar acabou aí retornando, né, depois de um longo período afastado dos gramados por uma lesão. Peço mais uma vez desculpa pela minha garganta, tá meio ruimzinha, mas como eu falei para vocês ontem, a gente não pode deixar de trabalhar, tem que sempre trazer as notícias aqui para vocês, tá bom? O Oscar acabou perdendo um gol, né, rapaziada? Enquanto o jogo tava 0-0 ainda, Luciano também teve uma chance ali, enquanto o jogo estava 0-0, aquela bola dos caras era uma cavadinha, né? Se ele chega tocando por cima do goleiro, eu acho que poderia ter saído o gol e a gente até ter saído ali com a vitória naquele momento, né? Mas agora, como eu sempre falo, né, não adianta também ficar se lamentando, mas foi muito importante aí o retorno do Oscar, até porque o Alves, para mim, ele tá devendo, né? O Alves, que é um meia, ele tá devendo, então o Oscar aí, obviamente, é o dono da posição, retornando, estando bem, estando em condições,
assume novamente a titularidade. O que vocês acharam do retorno do Oscar? Galera, só uma informação de última hora, tá bom? Acabou de sair o anúncio oficial de Carlo Ancelotti, novo técnico da seleção brasileira, né? Depois de 2 anos de novela, né? De vem, não vem, aí vai Diniz, vai Dorival, fica sem treinador, não sei o que lá. Carlo Ancelotti é o novo treinador da seleção brasileira. O anúncio acabou de ser feito aí nas redes sociais. E fugindo um pouquinho, né, desse assunto São Paulo Futebol Clube, quero saber o que você achou sobre essa escolha. É o técnico ideal? O que você acha sobre o Ancelotti na seleção brasileira, né? Parece que ele termina nessa temporada ainda na equipe do Real Madrid, depois o Xabi Alonso assume por lá e ele vem pra seleção. Deixa aí nos comentários, tá bom? Falando um pouquinho sobre São Paulo e Palmeiras ainda, né? Um jogo que obviamente sempre rende muita polêmica, sempre rende muito assunto, né? Um jogo que sempre é muito legal você vivenciar fora do gramado, né? Pra gente que é torcedor, aquele clima, aquela ansiedade, aquela reunião, né, com os amigos, com a família para assistir o jogo. Obviamente, quando perde é muito triste, igual perdemos ontem, né? Dia das Mães, todo mundo ali reunido, todo mundo, toda a família assistindo a partida junto e o São Paulo acaba saindo derrotado, né? Com certeza não foi a maneira com que a gente esperava. A gente sabia que o Palmeiras era superior a gente sabia disso, a gente sabia que o Palmeiras tinha vantagem de ter a torcida, de ter o gramado, então eram vantagens que o Palmeiras tinha sobre a gente. Obviamente, isso não determina quem vai vencer e quem vai perder na partida. A sua postura dentro de campo, como os jogadores entram, como os jogadores se preparam e, obviamente, a bola na rede que define o resultado, né? E ontem o São Paulo foi um time que, muitas das vezes, pareceu que não entrou para ganhar, né? Não tinha saída de jogo, não tinha 2 minutos de posse de bola, porque o São Paulo tocava a bola, o Palmeiras pressionava, roubava. O São Paulo conseguia chegar até o meio de campo, não ultrapassava. O São Paulo não pressionou a equipe do Palmeiras, não botou aí medo na equipe adversária, falando, pô, vamos segurar um pouquinho aqui porque os caras estão vindo para cima, esse momento deles é o melhor. Não teve esse momento. Enquanto o Palmeiras aí com o Estevão buscava jogadas, e aí depois brilhou aí a estrela do Vitor Roque, né, que já tinha feito gol nos últimos 2 jogos. Me surpreendeu ele ter começado no banco de reservas, né, vindo de um bom momento, vindo de uma boa sequência, né? Tanto que ele estava na provável escalação que a gente passou para vocês ontem, começou no banco de reservas, acabou entrando aí e fazendo um gol, e ninguém tá falando sobre a grande defesa que o Rafael fez no lance do gol, né? No chute, se eu não me engano, do Felipe Anderson, o Rafael fez um milagre com uma bola desviada lá no cantinho, mas no rebote aí não teve como, né? A gente até imaginou que pudesse estar impedido, mas ali por pouco, né? Por pouco, né? A gente sempre sabe que esse momento do VAR aí é sempre um pouquinho mais apreensivo, né? Por pouco o Alan Franco deu condições para o Vitor Roque ter feito o gol da vitória da equipe do Palmeiras, né? Depois também falou-se bastante sobre a comemoração que o Palmeiras fez. O Palmeiras postou aí 9 coisas provocando o São Paulo e os jogadores fizeram uma grande festa ainda no gramado com os torcedores. Galera, mesmo sendo São Paulino, eu acho que isso aí tá certo, é da hora. Esse é o futebol tá ficando chato. O Memphis deu uma cavadinha no sábado, os caras criticaram ele. Aí o Palmeiras vence um clássico no último minuto, assume a liderança do Campeonato Brasileiro, torcida dos caras em festa, em peso. Vocês acham que os caras não iam comemorar? Se fosse São Paulo, a gente teria que comemorar, assim como eles comemoraram. Clássico é isso aí, com gol no último minuto ainda, tem que comemorar mesmo, não importa se é contra o meu time, não importa se é o Palmeiras, o futebol tá ficando chato, os caras estão acabando com o futebol aí, com essa chatice. Ah, o Palmeiras exagerou, tem muita água pra rolar, que não sei o quê. Mano, é 3 pontos no Campeonato Brasileiro vale muito, vitória num clássico ainda, contra um dos seus maiores rivais, gol no último minuto, os caras tá certo de comemorar. Se fosse a gente teria feito o mesmo, teria feito uma grande festa, teria comemorado demais esses 3 pontos. O que vocês acharam aí da comemoração do Palmeiras? Foi exagerada? Foi certo? Futebol é isso, é essa zoeira. Se a gente tivesse ganho, a gente teria zoado os amigos palmeirenses. Como a gente perdeu, a gente tem que aguentar a zoeira. E isso é o futebol, obviamente sem violência, sem toda essa parte aí que aí já não é mais do lado do futebol, né? Mas a zoeira, né? Todo mundo mandando mensagem, o São Paulo perdeu, aquela zoeira e tal. Isso é da hora demais. Se a gente ganhasse, a gente teria feito mesmo. No próximo clássico, se Deus quiser, isso vai acontecer. Esse é o futebol. Então eu não achei nada de exagerado na comemoração do Palmeiras. Achei legal, a zoeira dos caras, eu dei risada, faz parte. A gente fica meio bravo ali, a gente fica nervoso com os lances, com o juizão invertendo uma falta, com o juizão dando cartão pra gente, não dando cartão pros caras, lance de impedimento, gol no último minuto, obviamente que estressa, né, o torcedor são paulino que tá ali acompanhando a partida. Mas, como eu disse pra vocês, sem violência, a zoeira sadia, aquela brincadeira entre os amigos, entre os parentes,
Da hora, rapaziada, faz parte do futebol e na próxima chega a nossa vez, né não? Então, o vídeo tá chegando ao final, mas não esquece, dá uma moral pra gente, deixa o like, deixa os comentários sobre todos os assuntos que a gente falou. Volto amanhã com mais novidades, fiquem com Deus, um abraço e valeu!